Meu nome é Hamilton Elliott Akel, eu sou o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo e é com satisfação que eu compareço hoje ao estúdio da TV Registradora para falar sobre o juiz e o serviço extrajudicial dentro desse curso promovido pela ENFAM. A origem do nosso notariado, ela se encontra em Roma. Já em Roma existiam os chamados notarii, os escreventes públicos, que se limitavam, contudo, apenas a escrever por notas e prestando dessa forma um serviço ao público, redigindo aqueles documentos que lhe eram solicitados, mas nesta fase ainda não dotados de fé pública. A função principal dos tabeliães, então, era dar uma forma escrita à vontade das partes. Mais tarde, no direito justinianeu, os tabeliães passaram a ter uma formação jurídica especializada, podendo-se afirmar que aí começa a ganhar forma a vocação do notariado para dar uma forma legal e autêntica à vontade das partes. Costumava-se associar com muita frequência a ideia de cartório, que é uma denominação que hoje nós evitamos, a ideia de burocratização ou de burocracia. Mas, hoje, a intervenção do notário, ela não pode mais ser havida, nem deve ser havida como burocratizante. O notário, ele presta um serviço de qualidade, com celeridade, com eficácia, e a sua função principal é garantir a segurança jurídica. E essa segurança é condição indispensável para o desenvolvimento econômico e social. O notário, mesmo sendo um profissional liberal, ele só tem razão de existir porque é um oficial público que representa o Estado e, em nome do Estado, assegura o controle da legalidade. A função do notário é conformar a vontade das partes à lei e dar garantia de autenticidade aos atos em que intervém, como delegatário da fé pública. A fé pública é uma prerrogativa exclusiva do Estado, que é delegada pelo Estado aos notários e registradores. Este é o notariado que existe na maior parte dos países que adotaram o chamado modelo de notariado latino. No Brasil, esse é o modelo adotado, o notariado latino, distinto do notariado do sistema anglo-saxão. No sistema brasileiro, no sistema latino, filiado ao modelo, no sistema brasileiro filiado ao modelo latino, o notário deve ser um profissional do direito, é também um operador do direito. O notário, além de conferir autenticidade aos atos que lhes são apresentados, precisa ter formação jurídica e uma formação adequada para redigir esses atos da melhor forma possível, a fim de que os negócios jurídicos eles alcancem os objetivos a que eles se propõem. Esse notário, no nosso sistema, assim entendido, tem ainda
o dever de aconselhamento das partes. Esse aconselhamento é vedado no sistema anglo-saxão. E mais, esse aconselhamento deve ser dado de forma absolutamente imparcial. Por isso é que os notários têm algumas incompatibilidades de natureza ética constantes da legislação de cada país. O notário do sistema latino, como é o brasileiro, também recebe, portanto, uma delegação do poder público. E essa função de natureza pública deve ser exercida de modo independente. O notário não está subordinado hierarquicamente dentro do quadro de funcionários ao serviço de administração do Estado ou de outros órgãos, e por isso ele pode manter a sua independência. Se não há essa relação de subordinação hierárquica, o notário está, contudo, sujeito à fiscalização. E essa fiscalização é exercida pela Corregedoria Geral da Justiça. Na medida em que é impossível ao Corregedor-Geral da Justiça exercer diretamente essa fiscalização sobre todos os notários, é que ocorre a delegação pelo Corregedor-Geral aos corregedores permanentes de cada serviço extrajudicial, aos juízes que são corregedores permanentes de cada serviço do extrajudicial. Muito importante foi para que o notariado brasileiro, os notários e registradores brasileiros, tivessem um estatuto adequado, foi o advento da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Esse diploma, no seu artigo 236, ele trouxe algumas mudanças essenciais. O simples fato de se inserir esse artigo na Carta Maior da Nação teve o efeito de retirar a instituição notarial do obscurantismo que até então a envolvia e tornou-a mais conhecida, inclusive pelos juristas, colocando em destaque o seu relevo social e jurídico. Dispôs o artigo 236 da Constituição. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. São exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Até 1988, a ideia que se tinha da função notarial e registral era um pouco confusa. E a Constituição, nesse dispositivo, lançou uma luz sobre esse tema. O mesmo artigo, nos seus parágrafos, estabeleceu, em primeiro lugar, que a lei federal regularia as atividades, a disciplina, a responsabilidade civil e criminal dos notários registradores e de seus prepostos e delimitaria a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Estabeleceu mais que a lei federal fixaria normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos a serem praticados e que
isso é importantíssimo, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos. A partir de então, deixaram de existir as chamadas capitanias hereditárias no notariado brasileiro. Os notários e registradores recebem a delegação por força de um concurso difícil, de provas e títulos, realizado pelo Poder Judiciário. São Paulo já realizou 9 concursos para a delegação, para a outorga de delegações, e estamos em vias de abrir as inscrições para o 10º concurso. No último concurso, conseguimos preencher todas as vagas, as serventias vagas que se encontravam para provimento. Então, agora com o 10º concurso, que se iniciará em breve, nós poderemos prover aquelas serventias que foram se vagando a partir da abertura do último concurso, do 9º concurso. Esse concurso é realizado com a participação de uma banca presidida por um desembargador, composto por 2 juízes de direito, por um representante dos registradores, um representante dos notários, um promotor de justiça e um advogado. E se procura sempre, de todas as maneiras, resguardar a absoluta lisura, a transparência do concurso. 6 anos após a Constituição de 1988, que previa a lei que regulamentaria as atividades, veio a lume a Lei Orgânica dos Notários e Registradores, que é a Lei 8.935. Essa lei, ela tem defeitos, mas, apesar desses defeitos, ela teve um papel muito importante, porque iniciou uma nova fase para o notariado brasileiro. O importante no relacionamento ao judiciário e o serviço extrajudicial, o importante é estabelecer os limites de cada um e o modus operandi dessa fiscalização da atividade notarial. Nós sabemos que, com o artigo 236 da Constituição Federal e a Lei Orgânica, a Lei 8.935, os notários passaram a ser agentes delegados do poder público. E ao Poder Judiciário é que cabe a incumbência de delegar os serviços notariais e registrais. Eu tenho entendido, como Corregedor-Geral da Justiça, que a função principal da Corregedoria não é uma função censória. A função principal da Corregedoria não é punir, não é farejar malfeitos, é dar a orientação necessária para que se realizem os atos de maneira correta, dar orientação para que as boas práticas sejam adotadas. A aplicação de penalidades, ela só se justifica no momento final, na medida em que essas orientações prestadas pela Corregedoria não são acatadas, em que as normas que regem a atividade são desrespeitadas. É importante notar, em especial para os juízes de primeiro grau, que exercem a corregedoria permanente,
do serviço extrajudicial que corregedoria vem muito mais de correger do que de corrigir. Correger significa direcionar com, estar ao lado. A função principal do corregedor é dar orientação, é fixar paradigmas, é fixar parâmetros, é fixar formas de atuação em benefício da população. A atividade sancionadora, a atividade hoje tida como correcional, é um momento final de atuação, naquelas hipóteses em que as normas da corregedoria, em que a lei e as orientações da corregedoria não são acolhidas e essa inobservância causa prejuízo à atividade. Me parece que acerca desse relacionamento entre a atividade correcional do juiz corregedor permanente e dos serventuários do extrajudicial, isso é o que de mais importante eu teria a dizer. Eu agradeço a atenção que me dispensaram. Obrigado.